Apocalipse, no capítulo 16, onde o Senhor vai ministrar sobre nós uma palavra e uma mensagem muito importante para todo o povo de Deus. E está escrito assim: o quarto flagelo. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol. E foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor. E colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Deus. Meus amados, o livro de Apocalipse, ele não é um livro que vem trazer peso para o povo de Deus. O livro de Apocalipse, ele vem nos trazer direção. Ele vem nos trazer luz sobre as últimas coisas. Jesus diz que quando nós víssemos o quê? Os acontecimentos, levantássemos a nossa cabeça, porque perto estava a nossa redenção. E o Apocalipse foi escrito para que nós, os filhos de Deus, não nos perdêssemos no caminho e no final dos tempos. Eu chamo a atenção dos irmãos, não para o flagelo em si, dessa taça, mas que o Senhor aqui diz que os homens não se arrependeram para dar glória a Deus. O arrependimento, irmãos, é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre o ensinamento dessa parte de Apocalipse. Ele envolve tanto a nossa mente como o nosso coração. O arrependimento, ele passa por a gente reconhecer os nossos erros, as nossas ações erradas, e reconhecer o que? A justiça de Deus e o quanto Deus é justo conosco. E muitas vezes nós vamos ver aqui que a gente não faz essa admissão. Normalmente a gente acha que o nosso pecado não foi um erro ou não foi um erro tão grave. Ou nós fazemos assim, todo mundo faz isso, deixa para lá. É um pecado a mais, um pecado a menos. Deus me ama e Ele vai me perdoar. Amém, irmãos, Deus nos perdoa. Mas vamos ver um pouquinho o que é o arrependimento. Essas 7 taças, irmãos, chama atenção para vocês. Nós estamos estudando aqui o capítulo 16 de Apocalipse, ele vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Essa taça da ira de Deus, ela traz muita semelhança com as pragas que houveram no Egito. E ela tem uma conexão muito forte com as 7 trombetas. Mas olha a diferença. Quando o Senhor manda 7 trombetas, ela é um aviso da justiça de Deus. Ela ainda está misturada ali com a misericórdia. Ela está te chamando a atenção. Ela está chamando a atenção para a correção do caminho. Mas as taças, ela já é o juízo de Deus. Ela não vem com misericórdia. E o nosso Deus é tão bom que primeiro Ele nos alerta. Ele chama a atenção dos seus filhos. Ele chama a atenção da igreja. Porque vai chegar o momento em que virá a ira. E a ira já não tem misericórdia. Vamos entender um pouquinho o que o Senhor quer nos falar através desses flagelos. Os juízos de Deus, por si só, eles não trazem arrependimento. Vamos trazer uns exemplos para a gente poder entender o que produz o arrependimento num filho de Deus. Primeiro, eles podem produzir um arrependimento carnal. O que é o arrependimento carnal? Ele é causado por medo do castigo. E um exemplo de arrependimento carnal, Caim. Caim foi o primeiro ser que Deus chamou a atenção divinamente
para que ele não deixasse o pecado dominar a vida dele, a ira. Mas ele deixou que o pecado dominasse as emoções de Caim, a ponto que ele mata o seu irmão Abel. Quando Deus chega para Caim e fala: Caim, onde é que está o teu irmão? Caim acha o quê? Que ele não fez nada de errado. E ele diz: eu não sei onde está o meu irmão. Ele dá aquela resposta assim vazia, né? Não sei onde está o meu irmão. Às vezes a gente peca, né? E a gente fala assim para Deus: não, eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi uma bobagemzinha que eu fiz contra ti. E aí o Senhor profere o quê? A punição de Caim. Nesse momento, e apenas nesse momento, Caim dá algum tipo de lamento. Ele se lamenta pela punição que ele vai receber. Mas perceba que ele não se arrepende do ato que ele cometeu. É como uma criança. O que a gente faz com a criança? A criança, quando a gente pega ela fazendo algo errado, ela chora, ela esperneia, ela diz que não vai fazer novamente. Não é porque ela se arrependeu. É porque ela está com medo do castigo. Esse tipo de arrependimento, ele não é real. E esse tipo de arrependimento não glorifica a Deus. Ou seja, Deus não recebe. Será que nós não estamos sendo como Caim, irmãos? Será que nós não estamos assim, brincando com Deus? E quando Deus pergunta e chama o teu nome e fala: o que você está fazendo? Você diz: nada, Senhor. Eu não estou fazendo nada de errado. Como se Deus não conhecesse o seu coração e o meu coração. O arrependimento, ele envolve tanto a nossa mente como o nosso coração. Então passa por a gente entender o que foi que nós fizemos de errado. Mas preste atenção nisso, irmãos. O Senhor fala contigo nessa hora. Nós não podemos entender onde é que nós erramos se nós não conhecemos a Deus, a sua palavra e o que Ele requer de nós. Seja porque nós não estamos estudando a Bíblia, seja porque nós esquecemos. Nós só podemos nos arrepender quando nós sabemos que nós quebramos as normas do Senhor e que nós ofendemos a Deus. Aí vem o arrependimento sincero. Viu como não é só chorar e lamentar? Mas nós temos um outro tipo de arrependimento. Um arrependimento transitório. Aquele que é assim, bem provisório. E aí nós vamos usar o exemplo de Faraó. Todo mundo aqui conhece as pragas do Egito. Como era a postura de Faraó? Moisés chegava e dizia: o Senhor mandou, deixa o meu povo ir para o deserto. Faraó atendia? Não, gente. Ele falava: não, isso aqui não vai dar em nada. Aí Moisés vinha e dizia: se você não deixar, isso, essa maldição, essa praga vai acontecer. E aí, numa leitura assim, Faraó pagava para ver. Não vou deixar. E aí o que acontecia? A praga vinha. Quando estava naquela situação, que Faraó já não tinha mais controle sobre a situação, o povo estava cobrando dele uma postura porque eles estavam sendo prejudicados. Aí Faraó se arrependia. Por conta da situação, da punição que ele e o povo estavam tendo. Olha uma prova disso. Ele chamava Moisés e ele reconhecia, ele falava: Moisés, o Senhor é justo. Eu errei. Ora, pede para Deus tirar a praga do Egito, que eu vou deixar o povo ir. Aí Moisés orava ao Senhor, o Senhor retirava aquela praga, mas Faraó não deixava o povo ir. A situação passou, acabou. Não vai acontecer novamente. Então o arrependimento dele foi só naquele momento. Vamos trazer para a nossa vida?
Lá no seu trabalho você faz algo que não foi correto. Aí as pessoas descobrem aquilo. Aí vem aquela situação difícil, vem aquela situação complicada, e você com medo de perder o seu emprego, você com medo de tantas coisas, você se arrepende. Naquele momento. Ah, eu me arrependo porque eu fiz isso. E aí você tem uma segunda chance. Passa o tempo, você esquece, irmão. A gente esquece do que a gente faz. Aí você tem uma oportunidade de fazer novamente. Como você não se arrependeu, você cai novamente no mesmo pecado. É assim ou não é, irmãos? É desse jeito que acontece. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento sincero. Você não reconheceu que aquela sua ação, ela ofendia a Deus. Ofendia aquilo que o Senhor quer e exige do povo dele e de um filho dele. Então o arrependimento tem que vir primeiro para a gente reconhecer o que foi que nós pecamos contra Deus. Senão a gente não reconhece o nosso erro, irmãos. E é por isso que tantas vezes nós caímos no mesmo pecado. No mesmo pecado. No mesmo erro. Às vezes o erro vem só com uma imagem diferente, mas o fundo daquele erro, daquele pecado é o mesmo. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, uma pessoa falando, mas Satanás é muito burro, porque ele sempre usa as mesmas coisas. E nós que caímos sempre nas mesmas coisas que ele usa. Durante anos, nós somos tentados em cima de áreas da nossa vida que nós sempre caímos na mesma área, no mesmo pecado. Porque não houve arrependimento. Você não se arrependeu. Foi uma coisa provisória. Na hora que a coisa aperta para você, você chora, você pede perdão. Mas é da boca para fora. Mas ainda tem um outro tipo de arrependimento. Olha como nós vamos nos encaixando nele. O superficial. O superficial é aquele que ele retém o pecado. E nós vamos usar o exemplo de Herodes Antipas. Olha como é interessante a vida de Herodes com João Batista. Herodes estava em pecado. Todo mundo sabe, ele casou com a cunhada dele. E João Batista, ele chamava Herodes para consertar o caminho dele diante de Deus. Era a voz do Senhor falando com Antipas. E Antipas, ele gostava de ouvir a voz de João Batista. Ele sabia que João era profeta de Deus. Olhe bem, ele sabia que ele estava errado. E ele gostava de ouvir João. Só que quando ele ouvia João, ele não sabia o que ele fazia. Se ele largava o pecado, se ele não largava. E quantas vezes nós somos assim? Nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos entendendo que o Senhor quer um conserto de vida, mas nós estamos dando ouvida para Herodias, que era a voz do pecado. Então era assim, Herodes falava, vou consertar minha vida. E vinha Herodias, que era aquela voz doce do pecado. E ele não conseguia se libertar daquele pecado. Quantas vezes nós estamos com arrependimento bem superficial? Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida em que a gente arrepende, diz que se arrependeu, mas quando a gente chega naquela situação que é o pecado, e você sabe que você está pecando, mas você não consegue resistir. Aí você cai novamente na mesma coisa. Só que aqui, essa história, essa situação de Herodes, nos ensina uma coisa, irmãos. Por estar entre o pecado e Deus, Herodes ouvia as duas vozes. É como você vir para a igreja, saber que você está fazendo algo de errado, mas quando você sai lá no mundo, você ouve a voz do mundo, aí você fica naquela, um pé na igreja e um pé no mundo. E uma hora, a voz mais forte, que tem mais influência sobre você, é aquela que você vai ouvir. E Herodes ouviu a voz do pecado. A voz de Herodias. E Herodias e o pecado conseguiu calar a voz de Deus,
que vinha através de João Batista. Então, qual é a voz que você está alimentando? É a voz de Deus? Ou é a voz do pecado? Porque só uma vai prevalecer. Na situação de Herodes, nós vimos que quem prevaleceu foi o pecado. Viu como é um pecado que você se arrepende de uma forma muito superficial? Eu fiz, eu sei que eu estou errado, eu sei que Deus quer um conserto na minha vida, mas eu não consigo. Eu não consigo me livrar daquela pornografia. Eu não consigo me livrar da bebida. Eu não consigo me livrar dos maus amigos, das más companhias. Eu sei que a Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, mas eu não consigo liberar, não consigo me livrar disso. Você está com duas vozes. Uma que está te chamando para consertar a vida, porque Deus te ama. E outra que está dizendo para você continuar, para viver a sua vida como você quer. Qual é a voz que você está ouvindo? Porque só uma aí vai trazer arrependimento verdadeiro, que é a do Senhor, que era a voz de João. Mas nós ainda temos mais um tipo de arrependimento, que esse é aquele arrependimento desesperador, que vai terminar em morte. E nós vamos usar o exemplo de Judas Iscariote. Judas traiu Jesus. Olha que interessante, irmãos. Judas traiu Jesus. Aí ele entrou com um remorso muito grande. Um remorso da culpa pelo que ele fez. Culpa, remorso é diferente de arrependimento. Olha como Judas, a atitude de Judas vai ensinar isso para a gente. Ele ficou com um remorso e um desespero tão grande que ele saiu dali e foi se matar. Porque o desespero, a primeira coisa que o desespero tira de nós é a esperança. Quando você está com muita culpa, você adoece. Por quê? Porque não consegue ter esperança, não existe perdão. Nem você perdoa o outro e nem consegue se perdoar. E aí eu falo uma coisa para vocês. Às vezes, se perdoar é mais difícil do que a gente perdoar o irmão. O que Judas faz? Ele, ao invés de confessar a Deus e pedir perdão pelo que ele fez, ele junta ao ter entregue Cristo, Filho de Deus, um homem que era inocente ainda, o pecado absurdo de tirar sua própria vida. Mas ele não vai em Deus pedir perdão. Ele vai lá no sacerdote com aquele dinheiro e ele confessa o pecado dele diante daqueles sacerdotes, como na ideia dele que aquele dinheiro que ele devolvesse ia amenizar o que ele fez. Mas ele não pediu perdão a Deus. Não há indícios bíblicos que Judas se arrependeu. Mas o remorso corroeu ele por dentro. E será que a gente também não está com esse arrependimento desesperado de Judas? Será que nós não estamos cometendo coisas na nossa vida que aí a gente pensa assim, vou trazer para os nossos dias, eu vou lá na igreja, eu vou dar uma oferta, achando que Deus vai dar uma amenizada no pecado que Deus sabe que você cometeu? Não amenize, irmão. Deus nem recebe essa tua oferta. E isso é tão certo que o Senhor fala, se você trouxer uma oferta e você tiver brigado com algum irmão teu, você larga a sua oferta e vai lá consertar com o teu irmão. Entende? E será que a gente não está, então, também nesse desespero? Por algum pecado que nós cometemos no passado? E a gente está com uma culpa que está corroendo a gente por dentro e a gente não consegue ter a esperança que Deus diz que perdoa os nossos pecados. Não há pecado que Deus não perdoe, meu irmão. A Bíblia fala que Ele pega o teu pecado e Ele lança lá no fundo do oceano. Desde que você se arrependa, sinceramente.
Porque senão o desespero vai tomar conta de você. E quando o desespero toma conta da gente, a gente não tem esperança de sair daquela situação. Aí vai chorar, vai se lamentar, vai adoecer muitas vezes. E é por isso que o choro, a lágrima, não necessariamente diz que uma pessoa se arrependeu. Nós achamos que sim, né? Às vezes uma pessoa fez alguma coisa e ela chora e pede perdão. E aquela gente fala, não, fulano arrependeu. Mas não, ali é só alguma coisa superficial ou carnal, porque está com medo do que vai vir pela frente. Ou daquele momento, quando sair dali, volta e pratica tudo de novo. Só que a gente esquece de uma coisa, e eu vou chamar aqui a atenção de vocês para um detalhe. Tanto Caim, como Faraó, como Antipas e Judas, o final de nenhum deles foi bom diante de Deus. Mas eles se arrependeram, não é? Então, o que aqui em Apocalipse chama novamente? Vou ler aqui no final do versículo 9, olha só. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Deus. Esse texto de Apocalipse, ele mostra para a gente que mesmo nos piores flagelos, os homens vão culpar a Deus pelo que está acontecendo e não vão se arrepender. E será que a gente não está vivendo isso, hein, irmãos? Vamos analisar, vamos refletir, como é que está a nossa vida diante de Deus? Será que nós não estamos vivendo algum tipo desses arrependimentos aqui? Não está sendo sincero? Mas a ira de Deus e os flagelos virão. Por isso o Apocalipse é um livro tão especial para nós. Porque ele nos direciona. Nós não temos, irmãos, que estar preocupados de como serão os flagelos. A gente nem vai ter ideia de como ser. Porque pior que você leia aqui e pense, ele vai ser pior. Nós temos que estar preocupados como é que está a nossa vida diante daquele que vai derramar a ira sobre os ímpios. Se você está ou não debaixo do esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque lá nas pragas do Egito, quando aconteciam as coisas no Egito, e literalmente o Egito estava sendo destruído, o povo de Deus, lá no arraial, eles eram guardados pelo Senhor. E será que a gente não está só pensando lá no que está acontecendo no Egito, no fogo que está caindo, nas mortes que estão acontecendo, na água que está virando sangue, e não estamos preocupados em glorificar a Deus aqui no nosso arraial, onde Ele vai nos proteger? Mas se a sua vida não estiver com um arrependimento sincero, glorificando a Deus, ó, dedinho, você não fica no arraial, não. Você vai lá para o Egito, junto com aqueles que não se arrependeram de verdade com Deus. É isso que o Apocalipse ensina para a gente. Direcionamento. Segundo aqui, quando não tem um arrependimento, eles envolvem os homens em maior pecado quando eles não se arrependem. Olha que coisa séria isso aqui, irmãos. Quando nós não nos arrependemos, o pecado começa a criar uma falsidade diante de Deus. Nós achamos que nós estamos vivendo uma vida para Deus, uma vida santa diante de Deus, mas aí nós começamos a quebrar os nossos votos. Sabe por que a gente quebra os votos que a gente faz para Deus? Muitas vezes o voto de compromisso com o Senhor, porque a gente não entendeu o erro que nós fizemos lá atrás. Então a gente volta a cometer os erros que nós não nos arrependemos dele. Arrepender do que você fez, da sua ação, é uma coisa. Arrepender da consequência da sua ação, que você vai passar, é outra coisa. A gente começa a quebrar as decisões que nós tomamos de mudança de vida e a gente começa a voltar atrás. E é por isso, meus amados, que a gente vê tantos irmãos nossos que às vezes eles somem da igreja e eram pessoas fervorosas que estavam aqui na igreja. E quando a gente vê, eles voltaram
lá do mundo de onde eles saíram. Sabe por quê? Porque não houve um arrependimento real, sincero. Então não houve uma mudança de caráter cristão. Foi da boca para fora. E aqui a Bíblia, no Apocalipse, está dizendo, por mais que venha o castigo, sim, porque o castigo, ele não amolece ninguém, ele endurece. Eles não vão entender que o erro foi meu, porque o Senhor é justo. Fui eu que ofendi a Deus. Se a gente não tem esse discernimento, irmãos, nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas e caindo nas mesmas situações. Quando não tem um arrependimento sincero, tudo que a gente faz se volta com ódio contra Deus. O que a gente vê muito hoje em dia? As pessoas falam assim, mas como é que pode um Deus tão bom, que diz que é tão bom, deixar tanta guerra, deixar tanta fome, deixar tanta doença? Olha o ódio contra Deus. O pecado não é do homem. Deus é que está mandando isso injustamente. Porque o homem não peca. Então Deus não é justo, Deus é injusto. Isso é sério. Não reconheceu a soberania e a justiça de Deus. Então você não pode se arrepender. Você vai sempre culpar alguém. É não reconhecer o que você fez de errado. O culpado é o outro, não é você. E aí o pecado, quando ele entra nesse ciclo vicioso, cada vez ele vai ficando mais forte. Ele vai te emaranhando de uma forma que você já não sai mais. Você nem sente, irmãos, que vocês estão ofendendo a Deus. Isso é muito sério no meio do povo, irmãos. Eu falo isso com todo amor. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Cristão nominal não é cristão. Cristão que vive de aparência e do que fala, não se arrependeu diante de Deus, não vive o evangelho da forma que Deus requer que a gente viva. É da boca para fora. Tudo que eu faço eu me arrependo, é da boca para fora. Daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa, porque eu não me arrependi. Terceiro item aqui. Devem ser considerados com discernimento o arrependimento das pessoas. Por quê? Agora vamos falar um pouquinho da graça. Porque quando nós nos arrependemos pela graça, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, é pelo amor. A gente entende que a gente não precisa ser empurrado como gado para um arrependimento que nós não fizemos e para um castigo. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. E você se arrepende. Não é porque você vai ser castigado, porque você sabe que o castigo que você tiver, ele é justo, porque você é pecador. E você quebrou as normas do nosso Deus, que nos ama. Então a gente tem que aprender que a gente se arrepende diante de Deus, é porque Deus ama tanto a gente. E como é que a gente pode ofender a Deus? Jesus disse que ninguém ama mais do que Ele, porque ninguém deu a vida por você. Alguém deu a vida por você? Só Cristo. Como alguém que te ama tanto, que verteu até o último sangue dele naquela cruz. E a gente ofende Ele. E a gente não consegue se arrepender do que a gente fez para o Senhor. Foi a Deus que a gente ofendeu. O meu pecado e o seu pecado ofende a Deus. Quando você sabe disso, quando você experimentou o amor de Deus na sua vida, quando você erra, o teu arrependimento é porque você magoou aquele que te ama mais do que tudo. E ele dói tanto quando a gente fala assim, oh, como eu pude ofender o teu amor por mim. Esse é o arrependimento que é sincero. Que transforma a tua mente e o teu coração. Você diz, eu não posso mais viver pelo mundo, porque eu pertenço ao Senhor.
Então é melhor você ser chamado para aquele arrependimento pelo amor. Pelo amor. Nosso Deus, Ele é amor para aqueles que o buscam com sinceridade. Mas não se engane, irmãos. Nosso Deus é amor da mesma forma que Ele é justiça. Jesus veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Um cordeiro que foi levado para o matadouro e Ele não falou nada. E é justo. Mas Ele vem a segunda vez como um leão. E Ele vai vir como juiz. E a gente tem que atentar para isso. Sabe o que é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa? Qualquer bem que você possa ter? A sua alma. Sabe por quê? O homem vai ter uma eternidade. Todo homem vai passar uma eternidade. Ou vai passar a eternidade na presença de Deus, usufruindo do amor de Deus, ou vai passar a eternidade na ira de Deus. A escolha do homem. A escolha é nossa. E o Senhor hoje está falando conosco. Porque a gente vai se lembrar disso. Quantas vezes o Senhor levantou alguém para dizer: conserta teu caminho diante de mim. Eu sou teu Deus e eu te amo, mas eu não habito onde não há santidade. E a gente faz ouvidos de mercador. Não estou... Logo isso passa, né? Isso é coisa da minha cabeça. Isso é sério. É onde você vai passar a eternidade, irmãos. Não há arrependimento no inferno. Não há. E uma das passagens que mostra isso é o quê? Rico e o Lázaro. Sabe por quê? Porque a Bíblia está falando aqui que quanto mais castigados os homens são, mais eles reclamam, têm um queixume, murmuram contra Deus. Por que que as taças que nós estamos vendo aqui, elas têm uma semelhança grande com as pragas do Egito? Porque quando lá no Egito, Deus estava mandando aquela chuva de pedra, né, aquela chuva de granizo e matando as pessoas, eles culpavam a Deus. E não é isso que a gente faz? Muitas vezes nós estamos passando muitas dificuldades na nossa vida e a gente fala assim: eu não entendo porque eu estou passando por tudo isso. Porque Deus está sendo tão mal comigo. O pecado que eu cometi, se a gente não pensa isso, o pecado que eu cometi não dava uma punição dessa. Eu já pedi perdão, não precisava ser castigado. Eu estou culpando a Deus por um pecado que eu cometi. E é isso que a gente faz, irmão. E nem percebemos que nós fazemos isso. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, Ele está dizendo assim, aqueles que têm o Espírito Santo, ouvem a voz do Espírito Santo e vão entender o que o Senhor está falando. Porque os que não têm não vão ouvir. São esses que durante todo o flagelo, durante tudo que vão passar, eles vão blasfemar contra Deus e dizer que Deus é ruim, que Deus é mau. Mas não vão reconhecer as suas obras pecaminosas aqui nessa terra. Ninguém é salvo, irmãos, a não ser pelo sangue do Cordeiro. Ninguém. Não existe salvação fora de Cristo. E a Bíblia nos ensina que lá na eternidade nós vamos ter a nossa consciência. A consciência vai nos acompanhar. E quantas vezes será que nós não vamos nos lembrar das vezes que Jesus estava nos mostrando o caminho e nós não atentamos? Quantas vezes nós vamos nos lembrar que nós poderíamos ter ido para o céu, mas nós preferimos continuar nos nossos pecados e nos nossos delitos. E nós não somos santos diante de Deus e nem inocentes. Quantas oportunidades o Senhor nos dá? Hoje Ele está nos dando oportunidade aqui.
Hoje ele está dizendo, está chamando cada um pelo nome, porque Jesus conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Para quê? Para você consertar a sua vida diante dele. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que está aqui no Apocalipse vai se cumprir. Não é se vai acontecer, quando. Mas nós não podemos esquecer que a segunda vinda de Jesus, nós podemos nos encontrar com ele antes. Jesus pode vir para mim e para você daqui a 5 minutos. Então nós temos que estar preparados. E será que nós estamos com esse arrependimento sincero? O arrependimento que glorifica a Deus? Ou será que nós estamos só num arrependimento superficial? E vivendo uma vida totalmente de hipocrisia. Nós encontramos muito isso, muitas vezes a gente vai num hospital e as pessoas estão ruinzinhas e elas choram, elas se arrependem, mas aquilo ali ela não está sentindo nada, ela só está com medo de morrer. O que vale para Deus é o motivo do teu arrependimento, é o motivo do teu coração. Quando você está arrependido sinceramente diante de Deus, é porque você reconhece que você errou. Diante de um Deus que é bom, que te ama, que cuida de você. Deus sabe a intenção do coração de cada um de nós. É por isso que durante a vida a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que não é todo choro que nos convence. Imagina a Deus. Não é? A maturidade traz isso. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa que ela está chorando e você está achando que não, você já sabe que não teve não. Tem alguma coisa ali ainda que ela precisa reconhecer para consertar. Lembra, a gente só pode consertar algo que a gente sabe que a gente errou. Se você acha que você fez tudo certo, tu vai continuar fazendo as coisas erradas. E achando que está certo, porque você não conhece a palavra de Deus. Porque a revelação de Deus aqui, ela mostra muito bem o que Deus requer de cada um de nós. Então, como é terrível, né? A gente entendeu assim que a atividade final do homem vai ser, no céu, louvar a Deus. E no inferno, blasfemar contra Deus. Porque está escrito aqui, que apesar deles estarem sofrendo tudo, eles não se arrependeram do que fizeram. Os ímpios não vão se arrepender, porque eles não conhecem a Deus. Mas você conhece a Deus, irmão? Você realmente conhece a Deus? Você realmente sabe quem é Jesus Cristo na sua vida? Se Jesus te chamar hoje, você está pronto para encontrar com o Senhor? Porque essa é a única certeza que nós temos. Quando nós entramos nesse mundo, a gente já tem um dia que a gente sai dele. E você está preparado para isso? Sendo que a Bíblia fala sempre que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não estamos vendo que o castigo eterno, ele não vai amolecer essas pessoas? Só a graça faz isso. Quando a gente conhece o amor de Deus e a gente vive aquele amor de Deus, fica mais fácil perdoar os outros, porque a gente entende o que é que Deus já perdoou da nossa vida. A gente entende que nós somos muito mais pecadores do que qualquer um que nós estamos falando com Ele. E será que a gente está vivendo esse arrependimento dos nossos pecados? Será que o arrependimento que nós estamos vivendo está consertando a nossa vida? Isso aí é uma coisa que só você e Deus agora. Deus conhece o teu coração e sabe o teu caminho. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. Jesus Cristo te ama. Irmãos, é a frase que as crianças falam, mas é a frase que faz Jesus ama você. Jesus me ama. Ele morreu por mim. Ele disse que estava indo para a casa do Pai, para preparar um lugar para nós. Ele é a esperança. E eu quero aprender a me arrepender dos meus pecados, porque eu não quero magoar e ofender o meu Deus que me ama. É como o filho que às vezes ama tanto o pai e a gente faz alguma coisa que o pai ficou magoado, a gente dá uma tristeza no nosso coração. Será que a gente está tendo esse comportamento diante de Deus? Ou nós estamos falando assim, Deus é amor, Ele tem que me perdoar. Mas Deus é justiça.
E a Bíblia diz que se você não se arrepender, sinceramente diante de Deus, não há remissão e perdão de pecados. É assim, irmãos. Não tem outra coisa. Essa questão que se fala aí fora do universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo, isso aqui não está escrito. E a gente está dando a voz e ouvindo a voz de pessoas que não vão pelo evangelho sincero, não vão pelos caminhos do Senhor, vão pelos caminhos que são mais fáceis. E a Bíblia diz que existem caminhos que para nós parece ser bom, mas o final deles é morte. Então qual é a voz que nós estamos ouvindo? Viu como é importante a gente entender o Apocalipse? Jesus fala o Apocalipse lá nos Evangelhos. Que essas coisas vão acontecer. Irmãos, aí você pode falar assim, irmã Liliane, mas tem 2000 anos, né? Que fala que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. Amém, irmãos, porque a gente continua pecando até hoje. Então ainda há tempo. Nós ainda estamos no tempo da graça. Nós vivemos os últimos tempos, a primeira vinda de Jesus até a segunda são os últimos tempos. Mas a Bíblia também nos ensina que os sinais da vinda de Jesus, quanto mais se aproximar, mais forte esses sinais serão. A Bíblia nos ensina isso. E nós estamos vendo os sinais sendo muito maiores. Os terremotos são maiores, maremotos são maiores, pragas de todo tipo, doenças, uma atrás da outra. Então, os sinais, eles estão sendo mais fortes. E aí Jesus está falando para a sua igreja, se arrepende dos seus pecados. Conserta a tua vida diante de Deus. Põe o teu joelho no chão. Pede para o Espírito Santo trazer aquilo que você está fazendo e que não está agradando a Deus. Porque você pode mentir para você que a sua vida está bem, mas você não mente para Deus, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. E muitas vezes nós estamos andando num caminho errado e nós estamos falando para nós que está tudo bem. Eu vou para a igreja, eu trago minha oferta, eu dizimo, eu tenho comunhão com os meus irmãos e está tudo bem. Mas eu não me arrependi uma vírgula do que eu faço. E sabe qual é a prova disso? A gente faz a mesma coisa várias vezes. Então é isso que o Senhor trouxe para nós hoje. Irmãos, não é uma palavra, eu não trago uma palavra para peso na vida dos irmãos. Eu trago uma palavra de luz e direção para o povo de Deus, no qual eu faço parte. Vamos nos atentar para o que Deus requer de nós. Se nós não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, a gente ainda não entendeu o amor de Deus. Porque é impossível, irmãos, a gente experimentar o amor de Deus e a gente não se amargurar por ofender Ele. E Ele nos perdoar. Não tem como. A gente só consegue se arrepender através do amor. Não ache que a dor vai fazer você se arrepender, porque não vai. Faraó não se arrependeu. Antipas não se arrependeu. Mas Pedro se arrependeu. Pedro, e eu finalizo aqui, Pedro pecou. Judas traiu Jesus, Pedro também traiu. Mas sabe qual foi a diferença de Pedro? A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Porque o coração dele estava contrito pelo que ele tinha feito a Jesus. E o arrependimento de Pedro foi tão sincero que quando Jesus ressuscitou, irmãos, Jesus é lindo. Ele disse, vá avisar aos meus irmãos e a Pedro. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, eu amo você, eu sei que você se arrependeu. E Pedro é o líder, foi o líder da igreja primitiva. Então Deus nos perdoa.
A diferença grande ali entre Pedro e Judas foi: Judas teve remorso. Ele não se arrependeu do que ele fez. Ele teve remorso da ação dele. Mas Pedro se arrependeu. Então deixa eu te dizer, não há pecado que você cometeu. Se você se arrepender diante de Deus, Ele não te perdoe. Irmãos, não vale a pena a gente seguir o mundo. Só são pratos de lentilha. Isso aqui tudo vai ficar. Nu, lá em Jó diz, nu eu vim para esse mundo. Alguém trouxe alguma coisa quando nasceu? E vai levar daqui? Mas a salvação da sua alma você leva daqui. Então, vamos saber o que nós priorizamos na nossa vida. E é isso que o Apocalipse está dizendo. Os flagelos vão vir. A taça da ira de Deus vai acontecer. Você vai estar no arraial de Deus, protegido, ou você vai estar lá no Egito, sofrendo esses flagelos e sendo endurecido pelo castigo e pela ira de Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Mas hoje Jesus está falando contigo. Jesus te trouxe aqui. Jesus está falando com pessoas que estão nos assistindo. E a palavra é: Jesus te ama. Mas conserta a tua vida diante dele. Porque eu não te conheço. Vocês não me conhecem, mas Deus conhece cada um de nós pelo nome. Amém, irmãos? Vamos inclinar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração, finalizando. Pai amado, obrigada, meu Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu de direcionamento, para que o teu povo, Senhor, possa seguir os teus caminhos. Pai amado, toma cada um dos meus irmãos que aqui estão, cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento. Espírito Santo, fala as mentes e os corações daqueles que seguem a Ti. Senhor, nós somos ovelhas do Teu aprisco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos confronta, Senhor, com o nosso ego, porque nós queremos experimentar o Teu amor. Para que quando a gente entenda o Teu amor, possamos, Senhor, sinceramente nos arrependermos. Não apenas do pecado, mas principalmente porque ofendemos a Ti, ó Pai. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém.